Olá, mais um episódio da segunda temporada de Wonderland Tapes. Eu vou começar esse episódio falando que eu avisei, tá? Eu avisei. E antes da gente começar com o assunto, eu vou te convidar a pegar um café e alguma coisa pra anotar, porque esse episódio vai ser assim, lotado de insights. Primeira coisa que eu queria fazer aqui com vocês é um resumo de tudo que aconteceu na última semana. Na verdade, eu trouxe duas notícias e mais algumas coisas pra gente conversar sobre. A primeira delas foi o Adam Mosseri, diretor do Instagram, que ele falou sobre burnout nos criadores de conteúdo, essa questão da pressão, né, de criação em massa, e inclusive falando que tem criadores que postam uma vez por mês e que são muito bem sucedidos. E a segunda notícia foi uma notícia que eu vi hoje, inclusive, hoje é sábado, eu tô gravando ao sábado, e a Forbes publicou sobre o dicionário Oxford trazendo o termo brain rot como sendo o termo do ano aí, como a palavra do ano de 2024, e significa cérebro apodrecido, e eles fazem uma correlação com as redes sociais e os conteúdos. Então vamos começar por isso, conteúdo. O que está acontecendo com o conteúdo no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais? Eu sempre falo que o que define o conteúdo que é postado não é o criador, não é o algoritmo, porque quem dá palco é quem assiste. Então é a demanda que define o que aparece, é a demanda que define o que tem relevância ou não. Não é o criador de conteúdo que define qual que é o conteúdo da internet, o que vai bombar, e sim quem consome a internet. Então são os consumidores que definem o que vai ser publicado, porque o que é publicado é baseado não só em branding, né, em construção de uma imagem de uma marca, ou no que um criador quer publicar, mas também, e melhor, principalmente naquilo que funciona. É muito frustrante você gastar 3, 4, 5, 6 horas em um conteúdo, e eu vou te dizer que tem muito conteúdo que parece que é rápido de fazer, que é muito demorado, e aí quando você publica você tem 200, 500, 1000, 2000 visualizações, e quando você publica alguma coisa que é muito topo de funil, uma coisa super rasa, você tem 10, 20, 21, 22 mil visualizações. Isso eu tô falando de números assim do meu dia a dia, mas tem criadores que chegam em 30, 40, 50, 1 milhão com vídeos super bobos, e às vezes que eles inclusive nem tiveram trabalho de fazer, eles só fizeram um comentário em cima. Então assim, o que está acontecendo com a internet? O que isso nos mostra sobre o futuro do conteúdo e o que nós estamos perdendo? Eu diria que a gente está perdendo muita coisa. Tem muito criador de conteúdo extremamente talentoso, extremamente inteligente, que não está tendo palco e está reduzindo a qualidade dos seus conteúdos para performar nas redes sociais e até, às vezes, desistindo das redes sociais. E até teve aquela questão da Jutute, né? A Jutute apareceu depois de muito tempo que ela estava sumida, e um dos motivos dela ter desaparecido é porque ela estava sentindo que ela estava ficando com uma frieza, assim, no dia a dia, sabe? Ela não tava mais tendo o analógico, o contato humano e tudo mais. E assim, eu não gosto dessa ideia da gente sair da internet. Eu não acho que isso é o importante. Eu acho que a gente tem que saber utilizar a internet a nosso favor. A internet, ela é muito rica em conteúdo. Ela vai mudar, assim, a forma... Na verdade, já mudou a forma como o conteúdo, como o conhecimento é adquirido. Ela tá democratizando muitos conteúdos, muitos conhecimentos. Até em questão de cursos que são muito mais baratos do que, por exemplo, uma formação tradicional. E você já encontra... grandes instituições como Harvard, FGV, ESPM, que oferecem cursos online a um preço não acessível, mas mais acessível do que uma formação tradicional. Então a internet, né, essa digitalização do mundo, ela é muito mais positiva, ao meu ver, do que negativa. Só que aí a gente entra nessa questão do brain rot, que é o conceito, né, a palavra de 2024, que a Oxford fala como a palavra do ano, que significa, numa tradução literal, cérebro apodrecido. E aí a Forbes fala aqui sobre uma preocupação crescente, né, que reflete nesse termo, que é os efeitos nocivos do consumo excessivo de conteúdo superficial, principalmente nas redes sociais, né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem tantas camadas aqui, eu não sou psicólogo, claro que eu estudo muito comportamento por trabalhar com marketing e em diversos setores, em diversos ramos, mas o que eu vejo é as pessoas estão sem atenção para nada, elas não conseguem mais se aprofundar numa conversa, elas não conseguem mais se aprofundar num assunto, elas não conseguem mais pegar uma atividade e fazer até o final, fazer um curso mais demorado. Estamos cada vez mais imediatistas e tem a questão inteligência artificial que vem aí para trazer ainda mais imediatismo, né? Então você digita uma pergunta e ela te traz um relatório completo sem você ter que movimentar um músculo praticamente. Brincadeira, né? Claro que você movimentou os seus dedos e claro que você teve que pensar num bom prompt, mas você concorda que ela ganha muito tempo para você? E você concorda que para quem vicia numa inteligência artificial, perde um pouco do traquejo de fazer uma boa pesquisa? E, de fato, a gente tem que utilizar as ferramentas, a gente tem que utilizar o que está disponível pra gente, só que a gente tem que se questionar quais são os efeitos colaterais que isso me traz.
tudo tem efeito colateral, tudo. Até tomar água em exagero é prejudicial para o nosso corpo. Então imagina consumir rede social, imagina viciar em inteligência artificial como sendo a sua ferramenta de pensamento, né? Então você tá puxando o seu pensamento lógico para a ferramenta. E eu já vi alguns estudos, por exemplo, que falam sobre como a agenda telefônica, né, do celular, e antes as pessoas tinham que gravar um número na cabeça ou anotar em algum lugar, o como isso prejudicou a memória. Eu não sei qual que foi o desdobrar desse artigo, se de fato a tecnologia prejudicou a memória das pessoas, mas eu vejo muita gente que fala, nossa, a memória é ruim. Então, memória ruim talvez seja de fato um problema. Mas será que isso aconteceu por conta do nosso padrão comportamental? Eu, particularmente, leio muito e minha memória, com o passar do tempo, melhorou. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma memória pior do que eu tenho hoje, inclusive. E eu vejo que foi muito pelos estímulos de ter que lembrar o que eu li, de ter que lembrar alguma coisa para resolver um problema. Então, eu sinto que esse estímulo me ajudou. E falam muito sobre essa questão do estímulo ser importante, né? Então, quais são os estímulos que você está trazendo pro seu dia a dia? Então, você está consumindo conteúdo raso, você está consumindo um conteúdo que não te agrega, um conteúdo que te deixa ansioso, um conteúdo que te faz ficar se comparando com as pessoas. Não é parar de usar a internet, é saber o que você consome. E aí, trazendo o exemplo da minha agência, a gente trabalha com marketing em todos os aspectos, né? Então, desde o offline até o digital. E eu falo por que desde o offline? Porque o offline ele tem muitas etapas, né? Então, desde a definição de uma papelaria que vai ser impressa, de um brinde, de um evento que vai ter que ser feito, de uma comunicação interna, da comunicação no ponto de venda ou enfim, onde seja, né? O local físico daquela marca. Desde do como a pessoa se veste para fazer uma apresentação, quando é uma marca pessoal, até o Instagram. Mas a gente passa por todos os caminhos, a gente não é focado em digital, nós não somos uma agência de marketing digital. Eu gosto de falar que o Wonderland Studio é uma agência de marketing, branding e criatividade. E se a gente parar realmente para analisar, a gente vai até além, porque a gente entra na questão de business mesmo, porque o marketing ele tem que estar nesse lugar. E assim, quando a gente fala de conteúdo puro, é um pouco desanimador para todos os clientes, porque a gente vê que tem muito esforço e o conteúdo que performa nem sempre é aquele que a gente espera. Tem alguns clientes que a gente tem contas assim que a gente fica muito feliz, que tem uma performance incrível com conteúdos extremamente profundos, né? Mas de modo geral, o que funciona melhor é o conteúdo topo de funil. O que é funil? Vamos falar de funil, que faz tempo que eu não comento aqui. Funil tem 3 etapas básicas e uma quarta que eu curto adicionar. Primeira etapa, consciência de marca. Então, é para muitas pessoas conhecerem a sua marca. Segunda etapa, consideração, quando alguém está pensando se ela compra de você ou do seu concorrente. E a terceira etapa do funil é a conversão, quando a venda é efetuada. E a quarta etapa que eu gosto de acrescentar é a retenção. Então, você ter coisas que você faça para você reter o seu cliente. Então, o funil, de fato, quanto mais no topo, mais gente ele abrange, e quanto mais no fundo, menos gente ele abrange. E aí, quando a gente fala de consciência sobre o assunto que você está falando, no fundo de funil a consciência é muito maior do que no topo. Então beleza, isso é uma coisa natural do marketing, é uma coisa natural da sociedade. Porém, a gente está falando, por exemplo, de uma semana onde uma mulher está quase em 2 milhões de seguidores, se não ultrapassou 2 milhões de seguidores, simplesmente porque ela não cedeu o lugar para uma criança no avião e viralizou um vídeo. E é um vídeo bem controverso, né, que deixa opiniões controversas. Eu particularmente acho que quando você tá numa coisa de sociedade que você tem que respeitar limites, eu acho um absurdo você achar que uma criança tem que ser priorizada. Então a minha opinião é que ela tá certa em não ceder o lugar, tá? Vou deixar bem claro aqui, e se você acha o oposto eu vou adorar saber, mas eu não consigo pensar no como a gente justifica achar que uma criança ela ultrapassa as convenções de bom senso. E o porquê que uma criança ultrapassa as convenções de vida em sociedade onde existem limites. Mas, né, voltando pro assunto, então falando disso, do que a gente tá dando palco, né? Então estamos dando palco para o quê? Quem é essa pessoa? Por que ela merece 2 milhões de seguidores? Entendeu qual que é a questão aqui? Por que ela merece fazer uma publi pra Magazine Luiza ganhando uma fortuna? Porque certeza que ela ganhou uma fortuna, porque o engajamento dela tá lá no céu. E tem criadores aí incríveis que estão há anos na internet e que não ganham, não conseguem, na verdade, fechar nenhuma publi. Então, assim, gente, é bizarro. É bizarro o que a gente dá palco na internet. É interessante, é engraçado, divertido, concordo. Mas o meu medo é que tá virando só isso. Tá virando só isso, só bobagem, né?
E eu sou um grande defensor de uma coisa que chama slow content. O slow content, ele liga com aquilo que eu trouxe do Adam Mosseri, que é a base, né, do podcast de hoje, tanto a matéria da Forbes sobre o termo brain rot, como o vídeo do Adam Mosseri falando sobre o burnout em criadores de conteúdo. E aí tudo isso vai pro slow content. O slow content é um termo que não é novo, ele já é falado há muito tempo, e ele é um termo que fala sobre criar menos, mas aumentar a qualidade. Então reduz quantidade e aumenta a qualidade. Quando a gente tem um processo de criação mais lento, a gente tem mais chances de revisitar esse processo, mais chances da gente criar algo mais profundo. Então criar muito é certeza de perda de qualidade. Ponto. Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Porque não tem recursos. Não tem dinheiro, não tem tempo, não tem inteligência que faça um conteúdo ser feito em 2 horas de produção, porque se é uma matéria a gente precisa criar um vídeo até o final do dia. Então isso é prejudicial para a construção de marca, isso é prejudicial para a qualidade do conteúdo, e o slow content, na minha opinião, ele vai ser uma tendência em breve, se já não é para algumas pessoas. Eu tenho clientes, inclusive, na agência que estão nesse formato. Slow content é quando a gente realmente reduz a quantidade. E assim, você tem alguma coisa pra falar agora? Não. Então não fala. E quando você tiver, você fala. E aí o Adam Mosseri fala sobre criadores de conteúdo que postam uma vez por mês e tem sucesso. Criadores de conteúdo que postam poucas vezes no mês. E criadores que postam todos os dias. Mas o que ele fala é algo que vai ser assim pra finalizar o podcast. O mais importante é a gente ter frequência, sustentabilidade no sentido de o que é plausível pra você. É postar uma vez por dia? É postar 2 vezes por semana? É postar uma vez ao mês? E pra você que consome o conteúdo, valoriza os conteúdos de boa qualidade. Mesmo que você não veja na hora, salve e vê depois. Entendeu? Interage com esse conteúdo, comenta, fala o que você pensou, compartilha. Isso tudo vai ajudar a gente a ter uma internet muito mais saudável, muito mais profunda, e a gente vai combater essa questão de um problema social, que é o brain rot, né? E também um problema de como a internet está funcionando, porque isso tudo reflete muito, assim, diretamente na sociedade, sabe? Isso tudo interfere na sociedade. E então, o que acontece na internet é uma extensão do mundo offline. É como se não tivesse mais barreiras, e cada vez menos vai ter essas barreiras. Então, o nosso comportamento na internet, ele é muito importante. Eu acho que já falei demais aqui hoje. Foi um episódio rápido, mas acho que eu consegui trazer pra vocês aqui o que eu queria. Queria pedir pra vocês avaliarem o podcast nas plataformas que permitem, né, essa avaliação, e compartilhar com um amigo também, tá bom? Minhas redes sociais são todas Wonderland, e eu acho que é isso. Tchau e até o próximo episódio.